O GP do Qatar de Fórmula 1 aconteceu na manhã dessa sexta-feira. Valtteri Bottas liderou um dos treinos e Max Verstappen outro nessa manhã. Mas algumas coisas ainda ficaram obscuras. Eu vou contar tudo para você sobre esse treino e tudo o que ele quer dizer, o que ele vem nos trazer para esse fim de semana de Fórmula 1. Então fica ligado porque chegou a hora do piloto. Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e esse GP do Qatar é bem diferente de tudo que a gente já viu. É uma das primeiras vezes que os pilotos da Fórmula 1 estão ali naquele GP especificamente. A maioria deles não conhecia aquele traçado, com exceção de algumas exceçõezinhas ali, como por exemplo, Sérgio Pérez, e realmente foi muito complicado. Foi um traçado utilizado principalmente em corridas de moto, ou seja, as zebras são bem mais baixas do que o normal. Consequentemente, os pilotos acabam abusando e saindo da pista. E justamente esse é uma das maiores polêmicas do fim de semana. Onde vai ser o limite de pista? Até onde os pilotos podem ir? Eles ainda não sabem exatamente. E a pista cheinha de areia acaba dificultando ainda mais a vida dos pilotos da Fórmula 1, principalmente dos pilotos da ponta, que nós sabemos que são Max Verstappen, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas e Sérgio Pérez. Eles também foram grandes prejudicados nesses primeiros treinos livres aí da Fórmula 1. Mas é claro que eu vou falar tudo sobre esses treinos livres nesse vídeo, mas antes, deixa o like aqui embaixo, vamos bater pelo menos uns 1000 likes nesse vídeo aqui, ajuda o Hora do Piloto a crescer cada vez mais, é de graça, só deixa o seu joinha aqui embaixo, isso já ajuda demais. Vamos começar falando sobre a equipe que liderou o primeiro treino livre, a Red Bull. Max Verstappen fez o primeiro melhor tempo no treino livre. Realmente um treino livre incrível para ele, onde ele conseguiu desempenhar muito bem, mesmo com uma pista com muita areia na sua superfície. Realmente foi um treino livre interessante para Max Verstappen, onde aparentemente ele estava testando sim algum tipo de ritmo de qualificação. Sérgio Pérez foi muito criticado nesse primeiro treino livre, principalmente pelo fato de que ele já conhecia essa pista da Fórmula 2 asiática, se eu não me engano, e acabou que ainda assim ele ficou na 8ª posição. Mas ele deu pinta de que estava testando principalmente alguns recursos ali que poderiam ser utilizados na corrida do GP e que justamente por conta disso ele não estava tão veloz quanto o seu companheiro de equipe Max Verstappen. Por isso teve que se contentar com a 8ª posição e ficou a 1 segundo aproximadamente do seu companheiro de equipe. Já na outra equipe concorrente da Red Bull, a Mercedes, acaba que a gente teve outras surpresas. Valtteri Bottas conseguiu terminar o primeiro treino livre na 3ª colocação, a 0,4 segundos de Max Verstappen. Ele aparentemente estava assim testando outras configurações de qualificação do seu carro. Enquanto isso, Lewis Hamilton, que é o primeiro piloto da equipe Mercedes, aparentemente sofreu um pouco mais no primeiro treino livre. Segundo ele, acaba que o seu carro perdeu potência no circuito do Qatar. Parecia que nas retas ele não estava andando tão bem quanto lá em Interlagos, e ele reclamou disso várias vezes. Isso sem contar com as suas saídas da pista, que aconteceram também diversas vezes, e também com algum tipo de problema que ele possa ter tido no carro nesse primeiro treino livre. Justamente por conta disso, ele acabou terminando o primeiro treino livre na 4ª colocação, logo atrás do seu companheiro de equipe. Mas quem brilhou mesmo nessa primeira sessão de treinos foi Pierre Gasly, que terminou em 2º lugar. Já na 2ª sessão de treinos livres, quem liderou foi Valtteri Bottas. Conseguiu fazer a melhor volta e colocou muito tempo em todo mundo que estava concorrendo com ele. O 2º lugar ficou a 4 décimos de Valtteri Bottas. Desempenho incrível do piloto finlandês. Enquanto isso, seu companheiro de equipe Lewis Hamilton acabou ficando ali com a 4ª colocação nesse 2º treino livre. Saiu diversas vezes da pista e novamente aparentava estar testando algumas coisas para a corrida. Me parecia que desde o primeiro treino livre ele estava com um pouco mais de combustível, testando algumas coisas para a corrida e que aparentemente é justamente por isso que ele não conseguiu fazer voltas tão mais rápidas que a de Valtteri Bottas, por exemplo, ou mais próximas dele. Acabou tomando e muito do seu companheiro de equipe e justamente por isso ficou na 4ª colocação. Já na Red Bull, tanto Max Verstappen quanto Sérgio Pérez tiveram exatamente o mesmo problema no seu carro. A asa traseira parecia uma ave, vamos dizer assim, não parava de bater. Na hora das retas, ela ficava oscilando a sua posição durante praticamente a reta inteira. Max Verstappen gastou grande parte do seu tempo do 2º treino livre
consertando a sua asa traseira. E logo depois foi a vez do seu companheiro de equipe, Sérgio Pérez, que também teve exatamente o mesmo problema no Qatar e também precisou consertar sua asa traseira. No final, as duas asas estavam se comportando de maneira adequada, mas ainda assim é algo para a gente ficar de olho, já que nós sabemos que a Red Bull, nos últimos 3 GPs e agora nesse também, ou seja, já faz 4 GPs, que ela precisa fazer algumas alterações na sua asa traseira por problemas sérios que podem acabar com a sua corrida do domingo. Ela sempre tem feito exatamente isso, e eu até falei sobre isso em outros vídeos do canal que você pode encontrar pesquisando aí no Hora do Piloto. Aparentemente a Red Bull tá tendo sim algum tipo de problema na sua asa traseira. Mas ainda assim, Verstappen conseguiu sim fazer bons tempos, terminou na 3ª colocação esse segundo treino livre. Já Sérgio Pérez, seu companheiro de equipe, terminou lá em 8º lugar, ficou lá para trás. Mas é importante nós analisarmos os tempos, principalmente pelo motivo de que ele ficou apenas a 0,6 segundos de Valtteri Bottas, que, como eu já disse, foi quem liderou a sessão, e 0,3 segundos do seu companheiro de equipe, Max Verstappen, que é justamente a diferença que os diretores da Red Bull esperavam que o segundo piloto ficasse com relação a Max Verstappen. Ou seja, o segundo treino livre, ainda considerando que Sérgio Pérez estivesse fazendo algum tipo de treino para a corrida, foi muito bom quando a gente considera os tempos deles com relação aos tempos de Max Verstappen. Mas o que exatamente esse primeiro e segundo treino livre nos mostraram com relação à disputa do campeonato? Me parece que a Mercedes está blefando, e está blefando muito nesse grande prêmio aí do Qatar. Me parece que acaba que Lewis Hamilton e Valtteri Bottas trocaram um pouquinho as posições. Parece que Valtteri Bottas focou muito mais em treinos de qualificação, enquanto Lewis Hamilton aparentava estar focando desde o primeiro treino livre, de certa forma, em treinos mais voltados para voltas rápidas na corrida e depois ritmo de corrida em si. Parece que realmente as reclamações dele com relação ao motor talvez sejam mais falsas do que verdadeiras. Até porque a gente sabe, apesar de Hamilton ter forçado seu motor lá em Interlagos, o motor dele é mais novo do que o motor de Valtteri Bottas, que estava andando uma barbaridade nessa sexta-feira. Ou seja, me parece que Lewis Hamilton amanhã mesmo, no 3º treino livre e também na qualificação, vai vir com a faca nos dentes e vai ser capaz de repetir os tempos que Valtteri Bottas fez hoje no Qatar. Me parece que a Mercedes tem como principal objetivo colocar os seus 2 pilotos na ponta do grid, fazendo 1-2 ali na qualificação. Consequentemente, eles poderiam fazer um jogo de equipe incrível, que acabaria dando maior vantagem ainda para Lewis Hamilton se ele fosse o vencedor da prova. E parece que faz muito sentido. Se Valtteri Bottas fizer uma qualificação incrível e talvez até mesmo fazer a pole position com Lewis Hamilton em segundo lugar, existem grandes possibilidades de que Lewis Hamilton vença a prova com Valtteri Bottas logo atrás, ainda mais considerando as grandes retas do GP do Qatar, que dão maior vantagem ainda para a Mercedes, que, como nós sabemos, está tendo grandes vantagens em retas. E a reta do Qatar tem aproximadamente 1 km de distância. Me parece que a Mercedes chega assim com grande vantagem, e se Lewis Hamilton conseguir vencer com Max Verstappen em 3º lugar, a vantagem com relação ao campeonato diminui entre os dois. E assim a Mercedes pode ganhar mais vantagem ainda no campeonato de construtores e também abrir mais espaço para que Lewis Hamilton se sagre campeão mundial no final desse ano de 2021. Mas nós não podemos ser negligentes e pensar que Max Verstappen e Sérgio Pérez também não estão guardando alguma coisa. Nós sabemos que as equipes sempre fazem isso, mas analisando as imagens on-board de Max Verstappen, aparentava que ele estava dando tudo do carro, pelo menos levando em consideração a parte de pilotagem. Me parecia que ele estava acelerando sim no momento certo, freando no momento certo e esterçando o carro também, como se fosse uma qualificação na maioria dos momentos. Mas a gente tem que entender também que muito provavelmente a Red Bull ainda tem muito a evoluir nesse circuito e ainda por cima o motor Honda deve ter muito que dar além do que ele já deu nesse segundo treino livre. Ou seja, Max Verstappen com toda certeza também tem algumas cartinhas na manga para esse GP do Qatar. Mas me parece que como as coisas vão desenrolando, que a Mercedes tem mais cartas do que a Red Bull e provavelmente ela é a favorita nesse GP do Qatar. E assim, acaba que o objetivo deles realmente, me parece, isso é obviamente uma teoria, é que Lewis Hamilton termine em primeiro e Valtteri Bottas em segundo lugar.
Parece que eles estão treinando justamente para essa situação. E isso ainda nós precisamos levar em conta o seguinte: se Lewis Hamilton estivesse realmente tentando treinar ritmo de corrida, ainda existe a possibilidade que ele consiga ritmos incríveis durante o GP do Qatar, que aparentemente gasta pouquíssimo pneu. Se ele conseguir se distanciar do segundo lugar ou do terceiro, que seria Max Verstappen, por exemplo, uma distância confortável, existiria a possibilidade dele ainda marcar mais um pontinho de voltas rápidas. Consequentemente, acaba que a diferença de pontos ali entre Verstappen e Lewis Hamilton nessa situação específica seria aproximadamente 11 pontos, se eu não me engano. Dessa forma, acaba que a diferença cairia para 3 pontos para o próximo GP, que seria o GP da Arábia Saudita. Claro que é muito cedo para falar sobre isso tudo, até porque foram apenas os 2 primeiros treinos livres, mas me parece, analisando a pilotagem de Lewis Hamilton, os erros que ele cometeu saindo da pista, que ele estava utilizando mais combustível que o normal e, consequentemente, ele poderia sim estar testando algum tipo de ritmo de corrida nesses 2 primeiros treinos livres, enquanto seu companheiro de equipe, Valtteri Bottas, testava ritmos de qualificação. Mas enfim, o que você acha disso? Você acha que a Mercedes realmente estava blefando? Você acha que ela realmente está guardando leite, ou você acredita que talvez a Red Bull esteja fazendo isso e venha nos surpreender, vencendo esse GP com Max Verstappen? Claro que tudo é possível, essa é a minha opinião, é a minha análise mesmo dos treinos, que pode sim estar errada, até porque eu não sou funcionário nem da Mercedes, nem da Red Bull, mas eu queria saber a sua opinião sobre isso. Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre isso, e além disso, se você é novato aqui no Hora do Piloto, não esquece, se inscreva nesse canal também, no botão vermelho aqui embaixo, e ativa o sininho. Dessa forma você não perde vídeo novo desse canal que fala tudo sobre automobilismo e traz análises interessantes sobre a Fórmula 1. E fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.